mais uma mensagem direto do coração de Deus para o seu coração. Deus. Pode tomar assento, irmãos. Queria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6. Glória a Deus. Uma palavra bem rápida, uma meditação que Deus colocou no meu coração. Eu tenho certeza que vai servir para você de alguma forma. Complementação do que o Alexandre falou aqui hoje. Existem pessoas aqui nessa noite que precisam ouvir essa palavra. Aleluia. E Deus falou comigo muito essa semana sobre isso. João capítulo 6, versículo 60. Se tem alguém que está do seu lado que não tem a Bíblia, favoreça ele, por gentileza. Encontraram, amém? Escute. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interrompeu-os, dizendo: isto vos escandaliza? Versículo 62. Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para um lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Aleluia. Escute o 60 novamente. Muitos de seus discípulos, tendo ouvido estas palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o podes ouvir? Amém? Jesus estava em Cafarnaum, pregando para uma multidão de pessoas. E se você ler o versículo 41, quando os judeus, as pessoas começam a murmurar, a atacar pedras em Jesus, elas estavam contestando as palavras de Jesus. Jesus estava dizendo que Ele era o pão da vida, Ele era o pão que desceu do céu, Ele era o Filho de Deus, Ele era o próprio Deus. Muitos começaram a falar entre si e murmurarem a respeito das palavras que Jesus estava dizendo. Eles não acreditavam que Jesus era aquilo que Ele dizia. Eles não acreditavam que Jesus fazia aquilo que Ele dizia fazer. As pessoas a qual estavam ouvindo o discurso de Jesus estavam acostumadas a andar com Jesus, estavam acostumadas a ver o que Jesus fazia no seu dia a dia. Elas aceitavam quando Jesus curava um leproso, elas aceitavam quando Jesus curava um cego, quando curava um aleijado, enfim. Enquanto Jesus estava fazendo coisas que agradavam aos olhos das pessoas, elas aceitavam a Jesus. Mas a Bíblia fala, o que eu acabei de ler fala, que quando Jesus sentava para ensinar a palavra, para falar a palavra da verdade, eles contestavam e não aceitavam a Jesus. Eles queriam que fosse da maneira deles. Eles queriam que o que Jesus fizesse, o que queria que Jesus pregasse, era aquilo que eles queriam ouvir, não era aquilo que o Senhor tinha para eles. Quando Jesus estava pregando acerca da vida eterna, quando Jesus estava pregando acerca dos mandamentos de Deus, eles murmuravam entre si e disseram: isso não é verdade, é mentira. Esse homem está aí se taxando, esse homem está aí dizendo que é o Messias, que é alguém, mas ele não é. Eu conheço ele é filho de José, ele é filho de Maria, ele é um carpinteiro simples que nasceu numa casa simples, ele não pode ser o filho de Deus, ele não pode ser o filho do Deus Altíssimo, ele não pode ser o que ele diz ser, ele não pode ser o próprio Deus. E muitos dos discípulos que estavam ouvindo aquilo, muitas das pessoas que estavam ouvindo o discurso de Jesus,
começaram a dizer que eram demais, que o discurso de Jesus era demais para eles ouvirem. Estavam escandalizados pelas palavras de Jesus. Muitos de nós hoje em dia queremos ouvir o que nós queremos. Nós queremos louvores que nós queremos ouvir. Nós queremos que as pessoas subam num púlpito e falam palavras que nós queremos ouvir. Nós queremos que as pessoas chegam e dêem um abraço na gente e falem palavras que a nossa alma se satisfaz. Mas não é assim. Eu falo por mim mesmo. Nós queremos servir a Jesus até um certo ponto e dissemos para Ele: Senhor, até aqui eu te sirvo. Até aqui, Senhor, até essa faixa eu me sacrifico para Ti. Daqui para frente, Senhor, eu não me submeto a isso. Eu não me submeto a fazer isso. Já é demais para mim. Eu não aceito fazer isso, eu não vou suportar. Eu te sigo até aqui, eu te dou uma colher de chá até aqui, Senhor. Mas daqui para frente eu não quero mais fazer essas coisas. Me desculpa, mas eu não quero. Infelizmente acontece isso em nossas vidas. Nós queremos que o Evangelho nos satisfaça, mas não é assim. Não é assim. A palavra de Deus diz que o Filho do Homem veio aqui na terra para cumprir a vontade do Pai. A vontade do Pai não é nada mais e nada menos do que a Bíblia fala. Preste atenção no que diz o versículo 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque ele dizia: eu sou o pão que desceu do céu. E dizia: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a sua mãe? Como, pois, agora ele diz que desceu do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se ao Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Versículo 46. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Em verdade vos digo, que quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Quando eles escutaram esse discurso, eles se escandalizaram. Eles jamais pensaram que Jesus ia dizer aquilo. Eles jamais pensaram que Jesus ia subir em algum lugar na sinagoga de Cafarnaum e ia dizer isso. Um dos maiores problemas aos olhos das pessoas que viviam aqui no mundo quando Jesus desceu, era que Jesus contestava a maioria dos ensinamentos que Moisés tinha exposto e que eles serviam. Aos olhos dos fariseus, aos olhos das pessoas, dar o seu dízimo, mostrar o seu jejum, mostrar a sua busca, a sua consagração, era tudo para eles. A primeira coisa que Jesus vê num escriba, num fariseu e contesta é o seu orgulho. O Alexandre falou aqui e leu o versículo que diz que existem 2 mandamentos acima de qualquer coisa. O primeiro é você amar a Deus acima de tudo. O segundo é você demonstrar para o seu irmão o amor que você sente por ele. Como nós podemos dizer que amamos a Deus? Como nós podemos dizer que amamos alguma coisa, amamos a pessoa, sem demonstrar o nosso amor, sem demonstrar atitudes que correspondem ao nosso amor? Não existe isso. Ou você segue por completo, ou você não segue. Jesus disse: é muito mais fácil você ser frio do que você ser morno. É muito mais fácil você dizer que não quer do que você estar no meio termo e não querer ir para lugar nenhum. Jesus disse isso. E por causa dessas palavras, muitas pessoas que estavam na sinagoga saíram embora. Muitas pessoas que estavam em Cafarnaum foram embora. E Jesus, olhando para trás, viu os seus discípulos espantados, com cara de espanto. E olhou para eles e disse: vocês não vão embora também? Vocês
Vocês viram que todos eles foram embora por causa que ficaram com medo das palavras. Vocês não vão embora também? E Pedro, cheio da graça, cheio do amor, cheio da calmaria do Espírito Santo, olhou para Jesus e disse: para onde iremos, mestre? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Para onde nós iremos, Senhor? Nós não temos para onde ir. Sabemos que são duras as palavras, sabemos que somos difíceis, que é difícil essa palavra, mas nós temos que te seguir. Nós não temos outro caminho para seguir. Pedro, no nosso lugar, nós no lugar de Pedro, o que faríamos? Será que nós falaríamos o mesmo que Pedro disse? Nas pequenas atitudes, no nosso dia a dia, que nós demonstramos o nosso compromisso com Deus. Não é nesse culto, o culto é 2 horas de culto. Um dia tem 24 horas. Será se Deus quer mesmo que nós demonstramos o nosso amor em apenas 2 horas de culto? Será? Será se o nosso coração tem que estar ligado no céu em apenas 2 horas? Será? A Bíblia diz que os dons do Espírito é o amor, é a longanimidade, é a mansidão, é o domínio próprio, é a paz, é tudo isso. É com o nosso irmão que está no lado que nós devemos demonstrar o nosso amor. É com o nosso amor que nós demonstramos o nosso testemunho. Aleluia. Eu quero meditar numa palavra, numa experiência que eu tive, irmãos. Uma experiência que eu tive no termo de perdão, no termo de pedir perdão para uma pessoa, pedir desculpas para o irmão. Às vezes a gente acha que só porque a gente não fez a coisa errada com a pessoa que está magoada com a gente não tem culpa. Eu magoei o Juarez. A minha obrigação é pedir desculpa para ele. Mas e o Juarez? O que faz enquanto eu não peço desculpas? Será que ele fica de braços cruzados esperando eu ir pedir desculpas para ele? Será que é isso? Vamos ver a palavra. Olha o que aconteceu comigo. Abra aí sua Bíblia em Mateus capítulo 5, 23. Mateus capítulo 5, 23. Aleluia. Mateus capítulo 5, versículo 23. É um mandamento do Senhor. Preste atenção. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrastes ou lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. E, então voltando, faça a tua oferta. Eu passei por uma experiência esses tempos atrás, de uma coisa que eu não devia, e a pessoa estava magoada comigo por algo que eu não tinha feito para ela. Tinha acontecido algum equívoco, e entre esse termo a pessoa tinha ficado brava comigo. Mas como a gente aprende desde criança que quem pede desculpa é quem magoa, eu fiquei assim, de braços cruzados. Todos nós aprendemos desde criança que quem pede desculpa, quem magoa que vai lá se perdoar. Não é assim? Se você sabia, eu não sabia que tinha que fazer isso que a palavra manda. Eu não sabia. Eu era infantil nessa área. Eu pensava até uns dias atrás, que tudo que você se paga aqui, faz para a pessoa, enquanto você não for pedir perdão para ela, ou enquanto eu não esperar ela vir pedir desculpa, eu posso fazer alguma coisa, mas não é assim. Enquanto eu estava de braços cruzados pensando nisso, que eu não tinha nada a dever com aquela pessoa, o Senhor me mostrou o caminho. Preste atenção. Mateus capítulo 18, versículo 15, diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai até ele, entre ti e ele só. Se ele te ouvir, amém, ganhastes a teu irmão. Se porém ele não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo teu depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. A partir do dia que eu ouvi isso daqui, o Espírito Santo começou a tocar no meu coração de uma forma, começou a me mover, que eu ficava incomodado de dia e de noite, pensando naquela pessoa que estava triste comigo, sem eu saber por quê.
Enquanto eu não fui ponhar e pedir perdão por uma coisa que eu não tinha feito com ela, o meu coração não se aliviou, a minha mente não saiu da pressão que eu estava sentindo. Porque desde criança nós aprendemos que quando a gente não deve nada para a pessoa, a gente não tem que tirar satisfação com ela. Se você um dia foi magoado por alguém e você está aí de braços cruzados esperando essa pessoa vir pedir perdão para você, infelizmente você está errado, porque é a palavra que está dizendo. Não sou eu. Eu também pensava isso, até o dia que eu me deparei com isso. Quantas e quantas vezes a gente perde tempo nas pequenas coisas. Certamente, nos dias de hoje, essas palavras encaixam para as nossas vidas, como as pessoas que estavam ouvindo o discurso de Jesus naquele dia. Sabe, irmãos, nós erramos em tantas coisas, nos nossos pensamentos, no nosso agir, no nosso pensar, no nosso andar, porque pequenos tropeços a gente esquece dos planos de Deus para as nossas vidas. Às vezes a gente acha que sempre está pecando, sempre está fazendo a mesma coisa, é normal, um dia eu vou me libertar, um dia eu vou conseguir, mas não é. O pecado de um cristão tem que ser por descuido, tem que ser um tropeço, não pode ser sempre a mesma coisa, não pode estar assumindo o erro e nunca tentar mudar. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento, rapidamente. Jesus, antes de subir para o céu, ele reúne com seus discípulos e começa a falar sobre o Espírito Santo. Os discípulos não saberiam como seria a vinda do Espírito Santo. Eles estavam acostumados com Jesus ao seu lado todos os dias, ajudando eles. Eles estavam acostumados a ver Jesus curando pessoas, a transformar pessoas. Eles não saberiam como seria a vida deles dali para frente sem Jesus. Eles não sabiam. Nós, hoje em dia, às vezes nos deparamos como os discípulos naquele momento. Às vezes a gente acha que o Senhor não está mais no controle das nossas vidas. Às vezes a gente acha que por causa de uma palavra, que por causa de coisas que a gente praticou, a gente não vai conseguir fazer as coisas sozinhos. Deus não viu isso. Deus não se submeteu a arrependimento quando mandou Jesus para a terra. Deus não pensou duas vezes antes de mandar Jesus para morrer pela minha vida e pela sua vida. Não foi o pecado, preste atenção nisso. Não foi o pecado que matou a Jesus, porque o pecado não tem poder de fazer isso. Não foi o diabo que matou Jesus, porque o diabo muito menos tem poder de fazer isso. Não foram as pessoas que estavam ao lado de Jesus, não foram os escribas, não foram os fariseus, não foram aqueles que murmuraram de tudo que Jesus fazia, que matou ele, não foi. Não foram os pregos, não foram as lanças, não foram as calúnias que Jesus recebeu por toda a sua vida, não foi. O que matou Jesus foi a sua própria entrega pela minha vida e pela sua vida. Era ou ele morrer, ou matariam, não tinha meio termo, não tinha. Ou ele fazia, ou nós não viveríamos. Ou ele morria, ou nós não estaríamos aqui. Às vezes a gente pensa, bate na nossa mente todos os dias o porquê de algumas coisas, o porquê de estar fazendo todas as coisas nos mesmos dias, o porquê de estar num culto tão vazio como esse, um culto que poderia estar cheio de pessoas, um culto que a gente entra na igreja pensando em tantas coisas. Meu Deus, o que nós pensamos quando entramos aqui hoje? Veja para você mesmo, o que será? Eu pensei em tantas coisas. Mas o que você pensa antes de sair da sua casa? Será que você vai vir aqui para ouvir o que você quer ouvir ou para ouvir o que Deus tem para te dizer? Não é eu que estou dizendo, é a palavra de Deus, é o que a gente leu.
Os discípulos, as pessoas ouvindo o que Jesus falava, elas se escandalizavam, porque elas estavam acostumadas sempre a mesma coisa. Elas estavam acostumadas a fazer as coisas da sua maneira, do seu jeito. Mas Jesus veio e mudou completamente aquela história. Jesus veio e disse: se a pessoa não ter o amor acima de qualquer coisa, é inevitável, é impossível você vir num culto como esse e sentir alguma coisa. Jesus disse que não importa que você está aqui segunda, quarta, sábado, domingo, se você não tiver o amor pelas coisas dele, pelo evangelho, você não vai ter felicidade. O Senhor Jesus disse que lá no teu trabalho, lá no teu colégio, lá na tua faculdade, se você não demonstrar amor nas pequenas coisas para as pessoas que convivem com você, de nada vale. Jesus é o pão da vida, o pão que desceu do céu. Jesus é o rio de água viva que flui do trono de Deus. A minha alma e a sua alma fica vazia por falta dele. Nós pensamos em várias coisas, nós falamos várias coisas erradas, às vezes pela falta do pão da vida, pela falta da palavra, pela falta disso. Quantas e quantas vezes deu me ajoelhar para Deus e pedir desculpas pelas mesmas coisas e não ter palavras para me explicar, porque já era tantas e tantas coisas que eu estava fazendo a mesma coisa todos os dias e tentava mudar e não conseguia, porque eu deixei uma brecha para o pecado entrar na minha vida e me destruir e me fazer errado, me fazer a minha mente suja. Eu não estou aqui para falar, acusar, pelo contrário, queridos, me desculpe até pelas palavras, alguma coisa que eu uso, mas é isso que Deus tocou no meu coração essa noite. É isso que Deus quer de nós, é isso que Deus quer nos nossos cultos. Jesus quer que nós viemos nos nossos cultos pensando o que Ele tem para nós, não o que nós temos, não o que nós queremos. Os louvores que estão sendo entoados aqui essa noite, os louvores que vão ser entoados amanhã, que seja a vontade de Deus, não a nossa vontade. A palavra que vai ser entregue aqui amanhã por algum profeta de Deus, que não seja o que nós queremos ouvir, que não seja isso, seja o que Deus quiser, seja a vontade do Pai, a vontade de Deus. Se possível, eu gostaria que todos nós viéssemos aqui à frente dos jovens, para a gente fazer uma oração juntos, se possível. Se você quer ficar aí, tudo bem, mas eu queria que nós viéssemos aqui à frente, para fazer uma oração diferente, uma oração unida, uma oração de abraço. Se possível, vem aqui. Aleluia. É nas pequenas coisas que nós demonstramos amor pelos outros, é nas pequenas coisas. Nós não precisamos dar presente para ninguém caro, nós não precisamos fazer um agrado caro para demonstrar que nós amamos alguém, não. Não é nisso. Não é nisso, não adianta. Aleluia. Eu queria que você abraçasse alguém, fechasse os teus olhos junto com ela, e nós iremos orar com você. Não fique sozinho. Aleluia. Glória a Deus. Você vai transmitir bênçãos para o teu irmão agora. Você vai orar pela vida dele. Não pense em você agora, por favor. Dá um tempo para você agora. Pense na pessoa que está do teu lado. Aleluia. Querendo ou não, a gente só vai lembrar da pessoa de verdade quando a gente está do lado dela. Não adianta. Nas nossas orações, quantos e quantos que passam despercebido que a gente nem lembra. É verdade. Por isso agora eu quero que você ore pelo teu irmão, pela pessoa que está do seu lado. Que tudo que você deseja para você mesmo possa ser transmitido em dobro para a vida dela. Em nome de Jesus. Aleluia. E que nós possamos ficar com essa palavra. Não adianta eu falar mais, é porque é isso. É isso que Deus tocou no meu coração. É esse pequeno tempo, é esse versículo, é essa palavra que Deus falou comigo hoje. Nós estamos vivendo dias que o nosso prazer está maior do que a vontade de Deus.
Nós estamos vivendo dias que nós viemos para os cultos querendo coisas que Deus não quer que nós ouvimos. Nós viemos para os cultos e queremos que Deus toque no nosso coração de uma forma que Ele não quer que nós sentimos. Ele não quer que nós nos emocionamos com coisas tolas. Ele não quer que nós esperamos das pessoas coisas que as pessoas não têm para nos entregar. Ele não quer que um levita venha aqui e cante um louvor que toque no teu coração de uma forma que você acha que é certa, mas não é. Ele não quer que a pessoa suba aqui em cima de um púlpito e comece a falar de um jeito tão emocionante que comova o seu coração. Ele não quer isso. Chega disso. É por isso que os judeus, é por isso que muitas pessoas estão lá ainda em Jerusalém esperando um Jesus que para eles ainda não veio. É por isso que existem pessoas lá ainda que esperam o Messias que ainda não veio. Eles estão lá ainda esperando uma coisa que jamais virá. Porque o Jesus que nós acreditamos, Ele não é morto, Ele vive em nossas vidas. Ele se entregou por nós um dia numa cruz e deu esses mandamentos simples, que nós possamos amar a Deus acima de todas as coisas, amar o nosso próximo como a nós mesmos, e tudo que nós fizermos pela pessoa que vive e convive do nosso lado, nós estamos fazendo para Deus. Aleluia, aleluia. Espírito Santo de Deus, toma o teu lugar, Senhor, nessa noite. Espírito Santo de Deus, limpa os nossos corações, Senhor, limpa as nossas mentes. Sabemos que às vezes nós viemos para cultos, nós viemos em reuniões, Senhor, esperando coisas de homens, esperando palavras que encham o nosso coração, que enchem o nosso ego. Senhor, mas a Tua palavra nos mostra, Pai, uma passagem a qual pessoas esperavam coisas de Jesus que Ele não tinha para dar. Ele tinha palavras de verdade, palavras de cura, palavras de transformação, Senhor. É isso que nós queremos no nosso dia a dia. Nós não queremos que as pessoas olhem para nós, Pai, e pensem coisas antes de nos conhecer, não. Que o nosso testemunho fale mais alto do que qualquer coisa. Que a nossa vida possa estar consagrada a Ti, Pai. Aleluia, aleluia. Aleluia, Senhor, Tu és santo, Pai. Que os nossos dias, Pai, possam ser diferentes, Deus. Senhor, ouve o clamor desses jovens, Pai. Ouve o clamor dessas pessoas que estão aqui, Pai. Senhor, se há algo no coração delas, Pai, que não Te agrada, em nome de Jesus, Pai, limpa esses corações, limpa os nossos corações, limpa, Pai. Nós não queremos fazer mais a nossa vontade, mas a Tua vontade será estabelecida em nossas vidas. Venha a nós o vosso reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, usa esses jovens que estão aqui nas Tuas mãos poderosamente. Se algum deles ainda não tomou um compromisso fiel contigo, de ser Teu discípulo, de Te servir, Senhor, aonde Tu queres que eles vão, que eles possam firmar esse compromisso essa noite, em nome de Jesus Cristo. Nós não queremos ser apenas seguidores Teus, nós queremos ser Teus discípulos fiéis, Senhor, que estão contigo na hora da alegria e na hora da tristeza, Senhor, na hora que faltar, Pai, na hora da dificuldade, nós queremos estar contigo, Senhor. Aleluia. Nós não queremos ser pessoas religiosas que vêm a cultos, Pai, esperando coisas para preencher o ego. Nós não queremos ser pessoas que Te louvamos da boca para fora, que falamos palavras da boca para fora, mas nos enganamos a nós mesmos, Senhor. Nós não queremos isso, Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós não queremos isso, Pai. Nós queremos agradar a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu transmito a bênção do Senhor sobre esses jovens, sobre os meus irmãos, sobre o meu irmão, Pai, sobre o meu irmão, Pai. Em nome de Jesus,
todas as promessas do Senhor para minha vida, eu desejo para a vida dele em dobro, Pai, em dobro. Tudo que eu desejo para mim, eu desejo que o Senhor dê para ele em dobro. Que o teu Espírito Santo, Senhor, possa reavivar a vida dele todos os dias. Que ele possa ser, Senhor, uma grande testemunha sua aqui na terra. Que o reino do Senhor possa ser estabelecido na terra através da vida dele. Em nome de Jesus, nós queremos ser canal de bênçãos para a vida das pessoas que estão ao nosso redor, em nome de Jesus Cristo. Dê um abraço bem forte na pessoa que está ao seu lado. Abrace 2, abrace 3, abrace 4. Fale algo para ela de amor. Fale algo para ela. Transmita algo da parte de Deus para a vida dela. Abrace alguém. Glória a Deus. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Amém. Confia no Senhor, querido. Ele tem o melhor para você. Invoque o nome dele. Invoca-me e te responderei. Confia, descansa o coração. Porque eu bem sei o que penso de ti. Espera e te darei o melhor. Nas ondas bravias do mar, sossega a tua alma. Eu sou o Senhor que te cura, Jeová Rafa, o teu Deus, que cuida de ti e nunca te abandonarei. Põe a tua fé em meu nome e faz uma prova de mim. A tua oração eu já recebi e te responderei com poder. Oh, o Senhor cuida de ti, querido. Oh, Ele está ouvindo o teu clamor. Cante, invoca-me. Invoca-me e te responderei. Confia, descansa o coração. Ele te diz hoje, porque eu bem sei o que penso de ti. Espera e te darei o melhor. Nas ondas bravias do mar, sossega a tua alma. Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor que te cura, Jeová Rafa, o teu Deus, que cuida de ti e nunca te abandonarei. Põe a tua fé em meu nome e faz uma prova de mim. A tua oração eu já recebi e te responderei com poder. O Senhor está trabalhando em teu favor, querido. Descanse, confie nele. Oh, Ele te diz hoje: confia, espera, estou contigo, nunca te abandonarei. Confia, espera, estou contigo, nunca te abandonarei.
nome dele. Oh, aplauda o nome do Senhor.